Bom dia, boa tarde, boa noite. Se você chegou aqui antes de ver árvores binárias e árvores binárias de busca, pode parar o que você está fazendo. Vai no card lá em cima, volta nas árvores binárias que hoje a gente vai começar a partir disso. E o tema são árvores AVL. AVL vem do nome das pessoas que inventaram. Adelson, blá blá blá, Juliana. Bom, o ponto da AVL é justamente atacar um problema da árvore binária de busca que tem a ver com a eficiência das operações. Então lembra que essa eficiência depende da profundidade dos nossos folhas, ou seja, depende da altura da árvore, né? Mais especificamente, se eu estiver fazendo uma busca, que é para isso que ela serve, vai depender de quanto que eu demoro para chegar no nó que eu estou procurando. E o pior caso é eu descer até a folha e não achar. Então, se essa folha estiver muito longe da raiz, ou seja, a altura estiver alta, né, a altura estiver grande da árvore, então vai ser pouco eficiente a minha busca. E essa profundidade depende do balanceamento. Ou seja, né, se a árvore tem mais ou menos o mesmo tanto de nós para cada um dos lados, ela está balanceada. Agora, se ela ficar degenerada como uma lista, e aí eu já vou mostrar um desenho daqui a pouco, aí ela está uma bagunça, está desbalanceada, e aí a gente cai no pior caso aí de busca, né? Então, isso depende dos algoritmos de inserção e remoção, que eles não garantem absolutamente nada em relação ao balanceamento, depende muito mais da ordem que você colocar. Então, o pior caso é quando você insere em ordenado, né? Seja crescente ou decrescente. Ele vai degenerar em lista. Vai ficar algo mais ou menos desse jeito, né? Aqui eu inseri o 9, e aí depois eu inseri o 8, e aí teve que vir para a esquerda. Aí eu inseri o 7, veio para a esquerda, o 6, e assim por diante. Então aqui eu fiz em uma ordem decrescente. E aí você olha para essa árvore e fala, tá ruim, né? Tá muito desbalanceada. Se eu fizer uma busca pelo 0, por exemplo, ele vai ter que passar pela árvore inteira e vai chegar aqui e não tem nada. Isso é igual eu estivesse usando uma lista, né? Então não é vantagem nenhuma eu usar uma árvore. A vontade que dá é de fazer isso aqui, ó. Pegar a árvore e quebrar no meio, né? Pegar aquele grande galho e quebrar no meio. Só de fazer isso, a altura da minha árvore agora, então a altura linha, né, é igual a altura dividido por 2. Então todas as operações de busca, no pior caso, vão fazer metade das operações do que faziam antes. E aí você fala, bom, então eu quero quebrar pela metade de novo. E depois eu quero quebrar pela metade de novo. E aí quem estudou complexidade de algoritmo já sabe o que vai acontecer quando eu quebro metade. Mas o problema é que, como é que eu vou ficar quebrando, né? Primeiro que para fazer isso, já não foi tão pouco custoso. A gente vai discutir no próximo slide aqui, né? Primeiro que assim, essa quebra eu não fiz em uma operação só. Porque para respeitar, né? Antes eu estava com 7. Desculpa, eu estava com 8 aqui, né? E aí eu tinha os caras todos para a esquerda. Eu poderia até fazer essa quebra. Ia continuar desbalanceado, ia ficar uma coisa meio esquisita, né? Ia ficar aquele assim, ó, 5, aqui o 8, e aí todo mundo vai para baixo, e aí todo mundo vai para baixo. Poderia fazer, tá? Seria melhor do que eu fazer essa quebra que eu acabei de fazer aqui. Essa quebra que eu fiz aqui, eu tenho que inverter todos os vizinhos, né? Os filhos, desculpa, todas as relações de descendência, né? Para manter a propriedade de busca. Então o 7 não pode ficar aqui para a esquerda. Né? Isso não existe, tal. Então eu vou ter que percorrer por toda a minha árvore, que era uma lista, tal, mudando algumas coisas. Então, na verdade, simplesmente pegar uma árvore pronta e sair quebrando, tem um monte de problema, porque depois eu vou ter que ficar buscando onde que eu vou ter que quebrar de novo e coisas do tipo. Mas é bom fazer uma reflexão do porquê, que eu achei que, intuitivamente ali eu achei, né, que seria bom quebrar no meio, e eu já dei uma ideia, né? A altura eu divido por 2. Então eu diminuo pela metade o pior caso das operações. E o melhor caso, né? Antes, o melhor caso era achar quem estava na raiz, era o de 1. E agora continua sendo o de 1. Eu continuo achando as pessoas na raiz. Então o que eu estou fazendo, ó, aqui eu vou fazer um antes e depois, né? O pior caso aqui era antes era O de N, então tendo N nós, né? O melhor era O de 1. Depois, o melhor caso continua sendo O de 1, continua sendo achar quem está na raiz. O pior caso, eu não vou discutir muito, porque não é dessa disciplina onde eu estou dando isso aqui, né? Mas o pior caso é log de n, na base 2, tá? E aí eu deixo, então, para quem já estudou complexidade melhor do que isso, entender porque é log 2. Quem não estudou, vai ter uma playlist de PA
Projeto de análise de algoritmos, minha mesmo, se eu lembrar, no card. Então a solução, para não ficar pensando, depois que a árvore está pronta, aí eu vou ver onde eu quebro, etc., porque eu tenho que ficar percorrendo e coisas do tipo, é fazer as rotações no momento que eu insiro, no momento que eu removo. Aí eu falei rotações, né? Essa quebra que eu fiz de jogar um pedaço da árvore para lá, outro pedaço para cá, a gente vai chamar de rotação, tá? E o ideal é fazer isso durante a construção da minha árvore. Principalmente se eu estiver usando a minha árvore ali como uma tabela de símbolos mais dinâmica, no sentido de que eu insiro bastante coisa, removo coisas. E aí ela vai desbalanceando com o tempo, né? Ela vai ficando cada vez mais degenerada dependendo de como são essas inserções. Então, a ideia da árvore binária balanceada, que é o que estou tentando chegar, é fazer rotações. E aí eu tenho que definir essas rotações. E eu vou definir as rotações, como elas são feitas, como elas são aplicadas, de acordo com as regras de AVL. Então, vou mostrar primeiro um tipo, depois outro, depois outro, depois outro. São 4 tipos de rotação, que na verdade são 2 simples e 2 que são duplos baseados nesse simples. A primeira delas a gente chama de rotação à direita. Então imagina que eu estou com essa árvore, então isso aqui, esses redondinhos aqui são nós, né? E esses triângulos são sub-árvores, tá? Então aqui pode ser o tamanho que for. Depois a gente vai discutir a relação entre os tamanhos de A, B, C e D. Na rotação à direita, o que eu vou fazer é jogar o nó raiz para a direita, né? Então ele vai passar a não ser mais a raiz, e sim o filho de alguém. O filho dessa pessoinha aqui, tá? Então esse daqui sobe para ser nó raiz, então vamos até colocar aqui, ó, esse cara é o 1, isso aqui não é a chave, tá? Então eu também não vou chamar disso aqui não, vou chamar de x, de y e de z. Então o y sobe para cá, o x vem para cá e o y vem para cá. A relação entre os nós, não, que y não, é z, né? A relação entre os nós está correta? Bom, se o x era pai do y, o y estava à esquerda, então o y é menor do que o x. Então aqui, ó, eu posso fazer o x ir para a direita do y. Aqui está normal. A relação yz não muda, e a relação xz também nem existe mais aqui, né, diretamente. E todo mundo que estava aqui, ó, esses caras aqui eram maiores do que a chave de x. E eles estão para a direita de x. Todo mundo que estava para cá era menor do que x. Então B era menor do que x. Está aqui, ó, menor que x. O B também era maior do que y. E aqui ele foi para a direita, então ele está maior do que y. E aí o D e o C não mudaram nem em relação a y, nem em relação a z. Então, beleza. Quando eu faço essa rotação, eu continuo tendo a mesma relação das minhas descendências, né? A questão só é, eu balanceei? O eu balanceei ou não depende dos tamanhos, na verdade, das alturas das minhas árvores A, B, C e D. Aí aqui tem uma ilustração só para deixar claro o que é que foi feito, né, em passos. Primeira coisa que eu fiz foi pegar essa relação aqui, filho da esquerda de I, que eu chamei de I, desculpa ter chamado de x, y, z anteriormente, né? Então, o filho à esquerda de I passa a ser a subárvore B, que é o filho à direita do filho à esquerda de I. Então, são 2 linhas ali trocando ponteiro, tá? Se for implementar ali em C. E aí eu tenho essa primeira troca aqui. Agora corta para a cena em que aparece um bebê e a aula vai continuar com um bebê aqui. E aí, ao final da iteração anterior, a gente acaba com essa árvore esquisita que ficou aqui. Esquisita porque tem uma subárvore com 2 pais, que é essa subárvore B, mas é porque a gente ainda não mexeu nesse ponteiro. Esse ponteiro, que é o filho à direita de J, tem que passar a apontar para I. E aí fica desse jeitinho que está essa árvore aqui, ó. E a gente acaba com a nossa rotação direita. Então, resumindo, né, as operações que eu fiz, é como se fosse, esse aqui é o I, esse é o J, e eu acho que chamava K, né? E aqui fica J aqui em cima, I fica aqui, e K fica aqui. Vale aquela mesma análise que eu fiz alguns slides para trás sobre a ordem, né, e manter a propriedade de busca da árvore, que fica melhor detalhado nesse slide que está aqui. Aqui eu coloquei todos os valores aí, I, J, K, e aí é só você comparar a árvore aqui da esquerda com a árvore da direita. E aí, como tudo na computação é óbvio, se eu falei que eu tinha 2 tipos, e um chamava rotação direita, o outro chama rotação à esquerda. E a ideia é a mesma, né? Enquanto antes eu jogava a minha raiz para a direita, então ela acabava descendo, agora eu vou jogar a minha raiz para a esquerda, ela acaba descendo também. Considerando as letras que eu usei no exemplo anterior, né?
Esse cara aqui seria equivalente ao I, esse cara ao J, e esse é o K, com exceção que eu vou fazer a rotação para lá. Então vamos por detalhes, né? Eu vou fazer esse filho à direita de I apontar para o filho direita esquerda de I. Então vai ser esse cara aqui, vai ser equivalente a esse cara aqui. O filho à direita de I, o filho à esquerda do filho à direita de I, que aponta aqui no caso para a subárvore B, vai passar a apontar para o I. Então esse cara aqui, ó, é equivalente a esse cara aqui. Então está feita a nossa rotação à esquerda. Vocês podem fazer aí depois, então, né, a análise de quem está maior, menor do que I, J e K e ver que essa rotação aqui também é válida, né? Eu continuo tendo a propriedade de busca sendo cumprida. E aí também tem as rotações duplas. E aí tem a rotação dupla direita e a rotação dupla esquerda. Eu acho um pouco anti-intuitivo o que é dupla direita e dupla esquerda, vocês vão entender já já. Agora vamos considerar que eu tenho uma forma assim, né? Em que meu I, J, K, que são os nós, que a gente vai ver como que calcula isso, mas que são os nós que estão causando o desbalanceamento, que fazem parte do caminho onde está o desbalanceamento, eles estão nesse formato meio triangular, né? Então aqui eu tenho o I, o J e o K. E aí o que eu tenho que fazer é fazer uma rotação dupla. Primeiro eu jogo o K para cima e depois eu jogo o J para lá, fazendo uma rotação do jeito que a gente já viu, tá? Então é isso aqui, ó. Aqui está o K, eu jogo ele para lá. Eu gosto mais de chamar isso de esquerda direita, né? Então eu jogo o K para a esquerda, o J vai descer. Como que eu faço isso? É aquela mesma coisa, né? É igualzinho uma rotação à esquerda, sendo que eu estou olhando para a raiz desse cara. E vocês lembram que na rotação à esquerda, aqui tinha um K, né? Eu acabava nem mexendo. Então tudo bem eu falar que aí tem uma subárvore, porque eu não vou mexer em nenhum nó. Eu só vou mexer nesse ponteiro aqui e nesse ponteiro aqui. Então isso aqui é exatamente uma rotação à esquerda a partir desse nó que eu apontei. E aí fica desse jeito a minha árvore. Aqui ainda vai rolar um desbalanceamento. Vocês vão entender como é que a gente manuseia balanceamento para lá e para cá, né? Mas aí você, a partir daqui, você faz a rotação lá para a direita, do jeitinho que a gente viu, né? Esse ponteiro vai para cá e esse ponteiro vai apontar agora para quem é o pai. Então no final, ó, a gente tinha aqui I, J e K. O J desceu aqui para baixo é ótimo, né? Ele veio aqui para baixo. O K veio lá para a raiz e o I veio aqui para a direita. Mais uma vez eu falo para vocês, façam aí quem é menor do que I, quem é menor do que J, maior do que K e assim por diante, para verificar que bateu, né? A propriedade de busca ainda está sendo cumprida. E aí é lógico, né? Se eu tenho rotação dupla para a direita, eu tenho rotação dupla para a esquerda. Enquanto antes era esquerda-direita, aqui é direita-esquerda. A mesma coisa, né? Eu vou primeiro fazer uma rotação dupla para a direita, considerando esse nó como raiz, e depois eu faço uma dupla à esquerda, considerando esse nó como raiz. E aí fica desse jeitinho aqui, né? Então, aqui estava I, J, K. No final, o J veio para baixo aqui desse... Opa, esse é o J, né? O J veio para baixo nesse ramo, o K, que estava mais embaixo, virou a raiz, e o I desceu para cá. Na verdade, o J se mantém no mesmo nível que ele estava antes, né? Porque primeiro ele desce, depois ele sobe. O que eu fiz, no fim das contas, foi mudar de nível o I com o K. O I desceu 1 e o K subiu 2. Mas aí ficam as perguntas, né? O que exatamente é um desbalanceamento de nó? Como que a gente identifica o desbalanceamento? A partir dessa identificação, como é que a gente faz para escolher se a minha rotação é direita, à esquerda, se é alguma dupla? E aí tem várias outras perguntas que a gente precisa responder. Mas principalmente, a pergunta maior que fica é como é que eu sei quando e qual rotação que eu devo fazer para garantir que a minha árvore vai estar balanceada e com a propriedade de busca ainda sendo cumprida. E tem uma coisa importante que eu ainda não falei, que vai depender da resposta dessas perguntas, que é o que significa desbalanceamento?